Imagine que você, de repente, perde a capacidade de falar. Tenta emitir sons, mas as palavras simplesmente não saem da sua boca. O que passaria pela sua cabeça? Agora, imagine que isso aconteça por mais de uma década. Você perde sua forma mais básica de comunicação e nem sequer pode conversar com seus amigos. Até que um dia, inesperadamente, você recupera sua fala. Parece estranho e improvável, não é mesmo? Mas essa é a história de Mary McReady. Mary nasceu no Reino Unido, mas se mudou com a família para a Austrália quando tinha 12 anos. Naquela época, ainda conseguia falar. Justo quando a jovem Mary começou a se adaptar à vida nova, imitando inclusive o sotaque australiano com sucesso, algo terrível aconteceu. Ela teve um caso grave de bronquite, mas quando sua doença melhorou, sua voz não voltou. Acordei com uma forte dor de garganta e um grande resfriado. Mary contou à BBC. 1 ou 2 dias depois, tive bronquite. Na primeira semana, a irritação da garganta era muito intensa por causa da febre. Mas quando a temperatura baixou, a infecção desapareceu e comecei a me sentir melhor e normal. Mas depois de umas 6 semanas, minha voz não voltou mais. Os médicos não tinham ideia do que estava errado. Eles fizeram todos os testes que puderam pensar e, eventualmente, atribuíram a ausência de fala da garota a um vírus. Mary foi instruída a voltar para a escola e continuar a vida normalmente. Ela não sabia o que havia acontecido, mas pensava que poderia voltar a falar a qualquer momento. Fiquei assustada porque não sabia o que estava acontecendo e mamãe e papai também não sabiam o que estava acontecendo. Disse Mary ao site Mamma Mia. Pouco a pouco, a jovem se deu conta de que sua fala não voltaria tão cedo, pelo menos por muitos anos. E ela não só não conseguia falar, ela não conseguia emitir qualquer tipo de som com as cordas vocais, nem uma voz rouca, nem uma tosse. Mary voltou ao médico, mas os diagnósticos foram confusos e errados. A princípio diagnosticaram uma laringite e depois disseram que se tratava de mudez histérica. Conta, a expressão mudez histérica, usada pela primeira vez no século XIX, é descrita como um transtorno da função vocal, sem que haja mudanças no corpo, que resultaria num silêncio voluntário. Em outras palavras, o médico achava que ela se negava a falar. Contudo, Mary não concordava com o diagnóstico. De qualquer forma, ela estava ocupada demais, tentando lidar com o mundo como uma adolescente sem voz, o que lhe trouxe várias dificuldades óbvias, mas também algumas inesperadas. O telefone, por exemplo, não podia marcar um corte de cabelo ou uma consulta médica, e se estava em apuros ou sofria um acidente, tampouco podia gritar. Ela lembra que certo dia sentiu medo quando caminhava com os amigos pela montanha e não pôde pedir ajuda ao ficar atolada. Me dei conta de que tinha que ser mais cuidadosa, afirma. Outro episódio traumático ocorreu quando a professora a obrigou a participar do coral do colégio. Todos na classe deveriam fazê-lo e Mary teve que deixar o recinto. Ela diz que muitos da escola não entendiam sua mudez. No princípio, todos pensaram que era muito divertido, mas você se cansa disso muito rapidamente quando se trata de sua vida cotidiana. Forçada a se acostumar com seu novo normal, Mary e seus colegas rapidamente
descobriram uma maneira de se comunicar. Eu sempre levava pequenos cadernos de notas e um lápis e me punha a escrever. Alguns de meus amigos podiam ler os meus lábios, porque estávamos sempre juntos, mas não sempre. Às vezes, não podia participar de conversas. Ela também usava as mãos e fazia sinais para se expressar, mas na maioria das vezes tinha de escrever o que queria dizer. Ela disse que não tinha ajuda do colégio. Pelo contrário, eu ia a um colégio católico e uma freira, ao saber que não havia uma razão física que me impedisse de falar, disse que Deus estava me castigando e havia me deixado sem voz. Meus colegas começaram a acreditar no que diziam, que eu estava sendo castigada e tinha que confessar os meus pecados para recuperar a minha voz. Eu me negava porque não tinha nada a confessar. Mary contou que começou a questionar a si mesma. No mundo em que crescemos, o padre, as freiras, os médicos tinham sempre razão, não eram postos em dúvida. As meninas costumavam me chamar de mulher do diabo e outras piadas desse tipo, mas com o tempo deixou de ser uma piada, era grave, extremo. Como me neguei a confessar pecados, não me deixavam entrar na igreja e ir para a missa que frequentávamos todas as sextas, então tinha de ficar do lado de fora. Nesse momento, comecei a acreditar neles e a pensar que era diabólica, que pertencia ao diabo, que Cristo não queria olhar para mim, que não era parte da cristandade, que era uma bruxa. Fora da escola, vizinhos diziam que ela havia enlouquecido e um amigo de sua mãe sugeriu que ela fosse abandonada, porque não se sabe o que as pessoas como ela poderiam fazer. 2 anos depois de ter perdido a voz, Mary se sentia isolada, frustrada e cheia de dúvidas. A jovem não acreditava que voltaria a recuperar a voz e começou pouco a pouco, ao longo dos próximos anos, a reconstruir a sua vida. Ela passou a trabalhar no café administrado por sua mãe e aprendeu a língua de sinais. Voltou a estudar e aprendeu mecanografia. Não é que os problemas dela tivessem se resolvido, mas pelo menos ela era agora uma adulta com uma vida relativamente normal. Até que um dia, quando tinha 25 anos, estava no trabalho e começou a se sentir muito mal. Comecei a tossir e começou a sair sangue da minha boca. Pensei que estava morrendo. Podia sentir algo se movendo no fundo da minha garganta. Em certo momento, pensei que estava tossindo minhas entranhas. Hoje parece uma idiotice, mas naquele momento minha cabeça deu voltas. Um colega chamou uma ambulância e Mary foi levada ao hospital. Os médicos viram que ela tinha um objeto na garganta e conseguiram extraí-lo. Estava coberto de muco e sangue, mas quando limparam, descobriram que se tratava de uma moeda. Ela estava desde os anos 1960 com aquela moeda presa na garganta e diz não ter ideia de como o item foi parar lá. Aquela pequena moeda havia ficado presa no fundo de sua garganta por 12 anos, justo ao lado de suas cordas vocais, impedindo que elas vibrassem e emitissem sons. Os médicos acreditam que ela pode ter engolido acidentalmente ao beber uma lata de refrigerante. Mas assim que a moeda saiu, Mary recuperou a voz. Pude sentir o som da minha garganta, gemidos, soluços. No início, não sabia de onde vinha esse ruído. Fiquei em choque, eu chorei, eu não sabia o que sentir. Foram emoções misturadas. Em um minuto, eu estava feliz e eufórica, e no minuto seguinte, eu estava no chão, em lágrimas, odiando todo mundo.
disse ela. Ela não odiava ninguém em particular, apenas a situação. Mesmo agora, Mary considera esse período de sua infância e 20 e poucos anos outra vida. Quando as pessoas ficam sabendo da história de Mary, sempre perguntam: "Você não fez um raio-x?" Como eles não sabiam, mas os médicos não estavam procurando por nada assim, pois já haviam atribuído a causa a um vírus de sua bronquite de infância. E sim, ela fez raios-x, mas a moeda estava encaixada horizontalmente em sua garganta, o que tornava fácil de passar despercebida, como de fato foi. Mary teve de reaprender a respirar e a moderar o tom da voz, mas diz que não levou muito tempo. Sua primeira ligação telefônica foi para a mãe, que começou a chorar. Depois, participou do coral local para fazer as pazes com o passado. Você não percebe as pequenas coisas, como entrar no ônibus e perguntar para onde ir. Alguns motoristas me olhavam de forma estranha e me diziam para ir aprender inglês quando lhes mostrava uma nota manuscrita. Em seu livro Voiceless, Sem Voz, publicado em julho de 2019, ela conta a história. Mary sabe exatamente como é viver em nossa sociedade com uma deficiência. Qualquer pessoa com deficiência, se precisar de ajuda e não estiver pedindo, sou sempre a primeira a chegar, disse ela ao site Mamma Mia. Eles não sabem por quê, eles não precisam saber. Quanto à moeda, ainda aguarda numa pulseira que veste de vez em quando. E você aí que assistiu a essa história, no mínimo incrível, com um final extremamente improvável, o que achou? Comente! E não se esqueça de clicar em gostei. Se for novo por aqui, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para ter fácil acesso às nossas histórias. Obrigado! Se você gosta do conteúdo deste canal, clique aqui nos vídeos recomendados. Não se esqueça de clicar em gostei. Cada like e comentário é importante e faz toda a diferença, além de contribuir muito com o nosso trabalho. Inscreva-se aqui no canal e ative o sininho de notificações para ter fácil acesso a todo o nosso conteúdo. Até a próxima!